Último bloco do Todas as Coisas, a Camilinha vai chamar nosso VT e ainda dá tempo de você participar mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp que está aí na tela. Bom, e as crianças mostram as habilidades para a área de tecnologia da informação cada vez mais cedo. Em Goiânia, uma escola prepara esses pequenos para encarar o mundo virtual com seriedade, sem perder a oportunidade de brincar. Alguns já têm um currículo de fazer inveja a muitos adultos. O Anuar tem apenas 11 anos de idade e um currículo na área tecnológica de arregalar os olhos. Eu já programei para ver se o solo estava seco, se o solo se estivesse seco, jogava água. Aí também eu já fiz programação para tocar música e muito mais. Essa grande mente brilhante já está se preparando para o que a gente chama de profissão do futuro. Meu sonho é ser um engenheiro muito bom, porque eu adoro matemática. Engenheiro de computador, engenheiro de robô. Agora presta atenção na Rafaela, 9 anos de pura criatividade. Ela está concentrada sim porque está criando um jogo de detetive. Que ele vai ter que descobrir quem é o criminoso. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma coisa de assassino. Ele vai ter as evidências, as pistas, e ele vai ter que descobrir quem é o assassino. Para ela, essa atividade de desenvolver jogos é uma das formas que ela tem de se divertir. E ela concilia o tempo com outros tipos de brincadeiras, umas mais tradicionais. Aí eu brinco de boneca, eu não fico só no computador também, né? A Rafinha ainda está decidindo qual área profissional vai escolher e talvez seja uma que nem exista ainda. Para se ter uma ideia, segundo a Organização Mundial do Comércio, 65% das crianças de hoje vão assumir funções que nós, do presente, nem conhecemos. E a maioria envolve tecnologia, entre elas cientista de dados, bioinformacionista, quem ajuda a criar tratamentos personalizados, designer de realidade aumentada, que desenha cenários em 3D, especialista em segurança cibernética e programador de machine learning, que ensina máquinas a executar tarefas com base em aprendizados. Estudos apontam que os robôs devem substituir milhões de empregos até 2030. Mas calma, especialistas alertam que a robótica veio para facilitar a vida da população, não para substituir os humanos. Até porque para ter o controle dessas máquinas é necessário mentes pensantes. E é aí que está a importância da formação. Essa escola em Goiânia é especializada em aulas de programação, robótica e maker para crianças e adolescentes. Entre os objetivos está estimular essa galerinha a desenvolver no mundo virtual soluções para problemas reais. Nosso objetivo é desenvolver habilidades, né, e utilizar a tecnologia como uma forma de tirá-los dessa posição passiva que eles estão, porque eles usam muitos jogos, eles usam aplicativos e que eles comecem a criar. Então, o nosso objetivo não é formar um programador, não é formar um engenheiro, mas desenvolver habilidades como empreendedorismo, pensamento crítico, pensamento computacional, trabalho colaborativo, né? Para a coordenadora, treinar as mentes de crianças e adolescentes com novas habilidades significa prepará-los para os desafios que ainda estão por vir. Mas, tudo é equilíbrio, até porque nós não somos máquinas, né? Eu sempre, como pedagoga, né, eu sempre explico para as famílias, tem que ter equilíbrio em tudo. Então, a criança precisa de ter momentos em que ela vai fazer uma atividade física, vai brincar ao ar livre, vai não fazer nada, né? E vai ter que ter os momentos em que ela vai desenvolver a sua capacidade intelectual. E artística também, muitas vezes, né? Através de uma música, através de um desenho, esse tipo de coisa. Aí eu posso dizer que eles me deram um baile. Você conseguiu mexer fácil com o robozinho? Gostei de mexer naquele robô e assim, me senti muito idosa conversando com essas crianças, porque eles já são super adaptados às linguagens, né, de computação e eu não tenho contato com isso. A Rafaela mesmo disse que ela cria os jogos, ela gosta de jogar, mas ela gosta mais de criar. Então eu achei isso sensacional. E uma coisa que eles falaram que precisa de equilíbrio, né? A gente passa na matéria e você se preocupar aí com a criança já saber que era um assassino, né?
Tem que ter equilíbrio também, né? A criança não, tem que saber essas habilidades novas, né? Ter esse estímulo, mas a família tem que equilibrar tudo isso. Bom, o que eu vou dizer? Criança tem que brincar. Eu acho que sim, a questão lúdica é muito importante. Há um perigo muito grande, porque assim, todo pai é um poço de ansiedade. Ele acha que o filho tem que dar certo, ou que o filho vai dar errado, e que é isso, e aqui meu filho é gênio, não é? E isso, assim, faz com que os pais enlouqueçam a vida dos meninos. Né? Assim, o importante de ser criança é você poder brincar. Brincar te dá uma liberdade muito grande. Então, os meninos têm que brincar. Os brinquedos, os jogos podem ser mais sofisticados e distintos. Você pode ter, como ele colocou ali, como ela colocou na matéria, você pode ter de fato uma intenção no jogo de ensinar alguma coisa para a criança. Perfeito. E ela vai aprender jogando. Mas o foco da criança é a sua própria ludicidade. Porque, veja, tem uma tonalidade afetiva da infância que dá a ela uma certa tranquilidade e dá a ela uma certa saúde mental, que é a alegria. Você não pode, sob pretexto de fazer a criança vencer no futuro, tirar a alegria dela. E a alegria é uma coisa que você desenvolve na brincadeira, não levando muitas coisas a sério, certo? A criança tem que aprender, por exemplo, a lidar com o tédio. O tédio é um elemento muito importante para ela ler, para ela poder encontrar coisas que ela não encontraria naturalmente. Então, uma das coisas que a tecnologia faz é tirar o nosso tempo livre, o nosso tempo morto, vamos dizer assim. E o nosso tempo morto é importante, porque é exatamente nesses momentos que você está entediado, que você olha e diz assim, nossa, talvez ler um livro seja interessante. Talvez ver esse filme seja, eu tenho que acabar com esse tédio. E aí você começa a ter um certo prazer, uma história em quadrinhos, algo assim. O importante é dar as várias opções. Uma das diferenças entre isso é uma tragédia no Brasil, a diferença entre certas classes sociais é que certas crianças de determinadas classes sociais têm muitas opções e outras não têm quase nenhuma. Elas estão presas em opções ruins. Certo? E é essa capacidade, essa igualdade, dar a todas essas crianças as mesmas opções, ou pelo menos uma quantidade bastante razoável de opções, para poder brincar enquanto criança, é extremamente importante isso. Tá certo. Não tem receita para o grande cara que vai vencer na vida. A maioria de nós não vence. Tá certo. Mas, Dadson, junto com a TI, uma coisa que se fala muito quando a gente começa a ler sobre as profissões do futuro, é o expert em lidar com pessoas, que será uma coisa fundamental na profissão do futuro. Por quê? Fundamental. Uma das coisas que mais eliminam candidatos no processo seletivo não é nem a parte técnica, mas o como ele se comporta numa entrevista. A história começa aí. E como que ele permanece no mercado de trabalho, como que ele permanece naquela empresa que ele é contratado, é como ele lida com as pessoas, como ele lida com o liderado, como ele lida com os pares, com a liderança. Então, a inteligência emocional é uma das coisas que a gente falou muito de técnica até agora, mas a inteligência emocional é uma das coisas que a gente precisa cada dia mais estar mais atento para isso. Tem pessoas que têm uma certa facilidade de relacionamento, outras nem tanto. Essas que nem tanto é preciso se desenvolver buscando aí o autoconhecimento, principalmente, técnicas de comunicação um pouco mais assertiva, uma forma melhor de dar um feedback para o seu liderado, para o seu líder, até para o seu líder mesmo, seus pares. Então, a forma de relacionar vai fazer a diferença que as pessoas permaneçam no mercado de trabalho. Né? E que acaba sendo, apesar de achar que é o básico, é o que mais desliga as pessoas em altos níveis, desde diretoria, gerência e o operacional, que as pessoas não sabem lidar com o outro e não entregam o seu trabalho. Pode ser o melhor cientista possível, mas ele não vai entregar o seu trabalho com melhor eficiência porque não sabe se relacionar. Falando ainda de criança, o Leandro Novaes colocou aqui, ó, que meu filho gosta muito de jogos. Está perguntando, isso é um indício de que é preciso eu colocá-lo em algum curso relacionado a isso? Depende, não necessariamente. Também não é porque ele, por exemplo, você vê que meu filho gosta muito de jogos, que ele vai desenvolver jogos. Tá? Então existe às vezes a pessoa que joga porque ela quer entretenimento, por brincadeira. Ela não quer, não é algo muito sério. Então é importantíssimo, né? Essa questão do segurar também um pouco a ansiedade do pai e da mãe, que acha que, nossa, eu tenho um pequeno Steve Jobs em casa. Provavelmente não.
Tá? Mas assim, isso não impede que a pessoa consiga uma boa carreira no futuro e tudo mais. Muitos desses alunos mesmo, até eu achei interessante, que eu quero ser um engenheiro e tal. Às vezes você tem uma ideia de uma profissão na infância, que à medida que você vai crescendo, você desinteressa daquilo, você absorve uma outra área, você gosta de uma outra área. Então é muito comum isso. Não significa que, olha, aos 8 anos eu gosto de programação. Pois é, mas aos 18? Eu continuo gostando daquilo? Pode ser que não. O Anuar mesmo, na hora que a gente foi fazer a entrevista com ele, eu falei, por que você se interessa tanto? Ele, não, porque eu penso no meu futuro. E ele ficou falando isso constantemente. Eu perguntei pra mãe, né? Vocês estimulam ele, alguma coisa a pensar no futuro? Ele, não, a gente quer que ele seja alguém. E é justamente o que você fala, né? Essa ansiedade dos pais, às vezes, sobrecarrega essas crianças. Não estou dizendo que o Anuar é sobrecarregado, né? A família, a gente não conhece a realidade. Mas isso também pode... assim, o básico é isso, né? Criança é criança. Criança tem que brincar, tem que tomar sorvete, tem que ter dor de garganta, essas coisas de criança. Você não pode tirar a infância, porque vai ser pior. O ponto todo é esse. As pesquisas dizem que se você tira a criança e trata ela como um pequeno adulto, quando ela chegar na idade em que ela tem que se comportar efetivamente como um adulto no mercado de trabalho, ela não vai conseguir fazê-lo porque faltou a ela uma relação na infância com a alegria, com o lúdico, com a leveza, com a irresponsabilidade própria da infância. E isso é importante. Certo? O equilíbrio, escola, casa, escola, amigos, diversão, joga videogame, deixa jogar videogame, põe um limite. Não vai jogar videogame todo dia, mas joga também jogos de tabuleiro. Certo? A maioria das pessoas no Game Lab que chega lá querendo desenvolver jogos, a gente percebe que, na verdade, o que eles querem é contar uma história. Eles são loucos por narrativa, mas como eles jogaram muito videogame, eles só conseguem organizar as narrativas no contexto dos games. Você percebe isso quando você dá game engines para ele, motores de jogos, que já estão prontos, como o RPG Maker, por exemplo, em que você já tem toda a estrutura pronta, não precisa programar, você só conta a história. E aí eles se dão muito bem, mas quando você vai para a área de programação, aí entra outras coisas, porque realmente ficar 2 dias modelando uma criatura em 3D é muito menos legal do que você chegar lá e dar uma espadada nela. É outra relação com o trabalho. Muito certo? Interessante. E você falou uma coisa também, que é o tédio, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com tédio, com ócio e com erro. E muitas vezes o erro é um momento de você não só se reinventar, mas redescobrir ou descobrir uma solução. Ao tentar descobrir uma solução para o erro, eu acredito aí que você demonstra uma criatividade muito grande. Isso é que é legal do aprendizado. Ou seja, o ambiente de aprendizado ou a infância tira o preço do seu erro. Seu erro não custa muito para você no ambiente de aprendizado. Você erra, obviamente você vai ficar chateado porque errou e pode. Quando você está no mercado de trabalho, vamos supor que você seja um engenheiro sanitário responsável pela área ambiental de uma grande empresa. Você não pode errar. Não adianta você imaginar que o erro aí vai ser uma coisa legal. Não vai. Você vai errar, você vai perder seu emprego. Certo? Ali você tem que ter muito cuidado com o erro. Agora, no ambiente escolar, na escola, na faculdade, você pode errar, porque o custo do erro é uma nota baixa. Certo? Ou então um projeto que não deu certo. E aí você vai aprendendo com o seu erro, sempre olhando para si mesmo. Assim, o que o erro que eu cometi ensina para mim sobre mim mesmo. Sobre eu mesmo, entendeu? Isso é importante, mas com calma, com tranquilidade. Essa questão de profissões do futuro me faz pensar também que talvez essa geração tenha uma carga, não sei, posso estar errada, uma carga de responsabilidade maior de tomar conta do mundo que a gente está deixando para eles. Vocês avaliam como isso também, deles estarem pegando um mundo meio que destruído, o caos, para reinventar energia renovável, para conseguir cuidar dos resíduos que estamos gerando? A pressão em cima dos jovens hoje é muito maior do que na minha época ou de outras pessoas. Então, assim, a cada geração o nível de cobrança é maior. E isso, naturalmente, vai gerar um grau de ansiedade muito grande neles. Nós mesmos estamos falando que o mercado não tem qualificação profissional. Estamos falando e eles estão buscando isso. Então, de certa forma, a gente também pressiona essas pessoas, olha, cresça qualificado, porque senão você não vai ter seu espaço.
Então, essa cobrança, ela começa a existir aí e esquece de uma outra situação, que é o que nós colocamos aqui, que é o relacionar com as pessoas, que a gente pode ter aí para os próximos anos outros problemas. Eu tenho qualificação profissional, mas não sabe relacionar e não consegue se manter no mercado de trabalho. Então, tem que dosar muito bem aí a escola, os pais, né, para que possa ir fazendo aí, para que cresçam sustentáveis aí para o mercado. A gente tem termômetros para a gente ver, por exemplo, o grau de ansiedade de uma sociedade. Certo? Um dos termômetros que a gente tem, que a gente pode olhar isso, é, por exemplo, a quantidade de livros de autoajuda, vídeos e, obviamente, a epidemia do coaching. Certo? Basicamente, são tentativas dos indivíduos de lidar com a ansiedade, que é o quê? Que é o aumento do risco. Paradoxalmente, a gente tem uma tecnologia que aumentou a nossa vida, a medicina está muito melhor, mas a gente tem uma percepção individual de que viver está mais arriscado. Certo? Que qualquer coisa que eu deslizar aqui, eu dancei porque tem 50 pessoas querendo meu espaço. Certo? E a única forma que a gente reage com relação a isso é, cada vez mais, acumular conhecimento. Então, e a gente recorre aos livros de autoajuda. Então, eu não posso cometer muitos erros, eu tenho que ser um vendedor pitbull, alguma coisa desse tipo, entendeu? Uma coisa de livro de autoajuda, como ser o melhor. Pais, então. A paternidade, a maternidade é um desespero. Você entra numa livraria hoje, você vai ver, ou na Amazon, você vê quantos livros tem dizendo para você, seja um bom pai de um lado, mostrando como você deve ser, e do outro lado dizendo assim, olha como é que você, como pai, ajudou seu filho a fracassar. Então, os pais ficam perdidos. Eles quase morrem de ansiedade, eles não contam. Qualquer coisinha eles se sentem culpados. Então, a nossa época é uma época que trabalha com o risco como uma questão pessoal, uma ansiedade pessoal. Viver está mais arriscado porque agora você é mais responsável pelas coisas, porque você tem mais conhecimento. Você tem um feedback aí, um loop de feedback em que quanto mais conhecimento eu tenho, mais responsabilidade eu tenho, mais eu sei da consciência do meu erro. Então, para diminuir o meu erro, eu tenho que pegar mais informação. E aí o pessoal vai no coaching quântico. Sei lá, e o coaching está até listado aqui como profissão do futuro, inclusive. Olha, coaching, psicanalista, padres, tudo aquilo que traga algum alívio a princípio disso. Eu tenho uma amiga minha que é médica otorrino, né? Ela diz que uma parte do pessoal que vai no consultório dela tem um problema muito simples, mas quer conversar sobre a sua vida durante meia hora, 40 minutos. Certo? O problema de garganta você resolve rapidamente ali. Mas conversar, discutir o que o problema gerou, o que aconteceu, tal, isso está demais. Então, você tem uma vida urbana, e essa talvez seja uma profissão do futuro, né? O psicólogo, o psicanalista, o padre. Isso ajuda muito se você tiver amigos. Uma coisa também está difícil no mundo hoje é bons amigos. Amigos físicos. Amigos daquele que você sempre conversa. Exato. E você fala, olha, tá foda, essa semana foi difícil. Desculpa, eu falei. Mas assim, a semana tá difícil, foi complicado. Vamos tomar uma cerveja, não fica assim não. Qualquer coisa vai lá em casa. Essas coisas são coisas que você tem que cultivar. É outra profissão do futuro, amigos. Então. Aluguel de amigos. Amigos reais. Se você precisa de um amigo... Porque a gente só tem amigo imaginário de rede social. Pois é. Isso é verdade. Gente, antes de terminar o programa, estamos nos minutos finais, eu só queria saber, Dadson, o seguinte, eu, por exemplo, que já trabalho numa determinada atividade há muito tempo, ainda tenho aí um tempo no mercado de trabalho, eu vou conseguir me adaptar a essa nova realidade? Todo mundo está apto a isso? Isso vai depender de cada um. Vai depender de você, vai depender das pessoas que estão querendo continuar no mercado de trabalho. Para continuar, tem que atualizar. Para continuar, tem que se relacionar bem com as pessoas. Então, essa questão da qualificação e do relacionamento, ele tem que permanecer aí até depois da nossa aposentadoria. Então, vai depender muito de cada um se realmente quer e se está disposto a fazer diferença no mercado de trabalho como profissional. Hoje nós temos uma realidade, aí a gente está falando muito de futuro, e eu quero deixar só uma mensagem, que é a não preocupação hoje das pessoas, inclusive de saber até fazer um currículo. A nossa realidade é dura e fria. Nós fazemos um evento aqui a cada ano, com 3.000 vagas, a gente não consegue fechar as vagas. E colocamos palestras, colocamos treinamento dentro do evento,
para que as pessoas possam preencher melhor o seu currículo, para que possam se comportar melhor na entrevista e a adesão é baixa. Então tem que tomar cuidado e assim, uma coisa é saber que não sabe, né? Certo. E essa questão do currículo, ela é muito interessante porque muda muito, viu, gente? Esse negócio do currículo, ele já foi, põe tudo que você já fez, até aquele cursinho de crochê, não, tira tudo, põe o mínimo, põe foto, não põe foto. Então até isso você tem que estar se atualizando para poder entrar no mercado. Esse é psicólogos que são referência no mercado, é o mercado de trabalho que está lá. Então, tomem cuidado que a oportunidade tem sim, só basta abrir os olhos e buscá-las. Tá certo. Dadson Borges, muito obrigada, foi um prazer receber você aqui. Professor Rafael, obrigada. Obrigado. Daniel Cristino, mais uma vez, um prazer recebê-lo. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada, Camilinha. Boa noite, Zé. Boa noite a você, telespectador. Obrigada pela sua companhia. Este programa tem reprise no sábado às 18 horas. Uma boa noite para você e até a próxima segunda.